Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre que história é essa do James Rodrigues no Cruzeiro, que é claro, né, começou muito mais como uma brincadeira da torcida do jogador colombiano que tem uma conexão aí com o Cruzeiro que eu quero comentar. Que história é essa, né? Porque aqui nesse vídeo vale lembrar também que no caso o jogador, o seu padrasto, né, já falou que gostaria de ver o James Rodrigues no Cruzeiro. Olha que loucura! E o atleta vai ficar livre no mercado em julho, tendo um salário que para a realidade do Cruzeiro hoje ainda é muito fora da realidade, porém para o cenário brasileiro nem tanto assim. Eu quero comentar aqui com vocês, vi muita gente me marcando essa postagem, muitos de vocês também me mandaram, e nesse post que eu tirei aqui, vários cruzeirenses, né? Acho que muito mais em tom de brincadeira do que qualquer outra coisa, falando sobre essa possibilidade que eu quero comentar aqui no vídeo, e além disso, atualizar sobre dois jogadores que vivem uma fase muito boa, o Vinícius Popó e também o Marcelinho pela Tombense, nesse vídeo de hoje. Antes de começarmos, por aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e se ligar nessa super dica aqui, ó, do grupo VIP da Bet-All-In, que nessa última semana teve ótimos resultados, tanto na Copa do Brasil quanto também nos jogos da UEFA Champions League, e você pode fazer parte aqui nessa, entrar no grupo, né, por apenas R$ 49,90 por mês, para você ter dicas como essa aqui, ó, no duelo aí entre Real Madrid e Chelsea, de que teria mais de 1,5 gols. A partida ficou 2-0, o Roberto aí deu essa dica, ó, apostando R$1.000, botando 1.533 lá na Bet-All-In. Teve também outros jogos no campeonato na Copa do Brasil, São Paulo e Ituano, de que teria mais de 8 escanteios, postando R$1.000, voltando 1.624. Então, para você começar hoje mesmo, no grupo VIP, QR Code está aqui na tela e o link embaixo na descrição. Bom, então vamos lá, né? Que história é essa do James Rodrigues, que surgiu primeiramente depois dessa postagem aqui, ó, lá no Twitter, da página Liberta Depre, falando assim: segundo o jornalista colombiano Pipi Cera, o James Rodrigues não continuará no Olympiacos e o colombiano ficará livre no mercado a partir de julho de 2023. O salário do James Rodrigues é algo em torno de R$950 mil no Olympiacos. E aí, James Rodrigues teria espaço em qual time no futebol brasileiro? Aí nos comentários, várias pessoas comentando, né, sobre, até colocou uma matéria do Fox Sports lá em 2014, né, dessa matéria, não, 2014 não, 2015, agosto de 2015, falando que o padrasto de James Rodrigues sonha com um jogador no Cruzeiro no futuro. E olha que na época ele estava no Real Madrid e foi um dos poucos anos que ele viveu uma fase boa pela camisa do clube merengue. Depois até mesmo outras pessoas, o Tom Holland lá do Twitter também, que posta direto coisa do Cruzeiro, colocou lá, trabalha, @Ronaldo, para trazer, né, o jogador para o Cruzeiro, que é claro, eu acho que esse salário aqui dele é o que ele recebe livre de impostos, tá? Porque 950 mil eu acho muito baixo para um jogador do nível do James Rodrigues. Acho que deve ser esse valor livre de impostos, que trazendo para nós, né, seria quase como R$1,5 milhão, R$1.400.000, se fosse para ter um salário desse no futebol brasileiro. E assim, eu acho sinceramente que o Cruzeiro não deve fazer investidas em jogadores, nem tô falando de estrelas igual o James Rodrigues não, viu? Acho que jogador normal ali, ó, 700 mil, 800 mil, não vejo o Cruzeiro fazendo isso nem no ano que vem, mesmo se nesse ano ficar na Série A, ir para uma Sul-Americana, não acho que o Cruzeiro vai fazer isso não, tá? Se o James Rodrigues ficasse livre, quem sabe, em julho do ano que vem, aí não sei, mas sinceramente, pensar nessa possibilidade nesse ano ainda, não vejo a menor possibilidade de um negócio desse tipo acontecer, até porque depende apenas do Cruzeiro, porque se ele quiser vir jogar no Brasil, por que ele não iria? Ele iria justamente para o Cruzeiro, sendo que o Palmeiras tem uma condição melhor, o Flamengo poderia oferecer um contrato muito mais interessante. Então é aquela coisa, né? Acaba que ficaria totalmente inviável pensar o Cruzeiro num tipo de contratação dessa. Um jogador que tem 31 anos de idade e que pelo Olympiacos conseguiu jogar um pouco mais, mas mesmo assim muito longe daqueles números do James Rodrigues da Copa do Mundo, no caso do Mônaco, e desse primeiro ano do Real Madrid. Nesse ano pelo Olympiacos, 24 jogos, 5 gols e 6 assistências. Aquele ano que teve essa matéria aqui, né, do Fox Sports falando do padrasto dele aqui no Cruzeiro, ele foi muito bem, né? 46 jogos pelo Real Madrid, 17 gols e 17 assistências, porém, depois disso, teve algumas boas temporadas, 2016 pelo Real Madrid, 2017 e 2018 um desempenho razoável pelo Bayern de Munique, mas aí depois de 2019, quando ele volta para o Real Madrid, passa no Everton, 2 anos e meio lá no Al Rayyan, do Catar, aí realmente deu uma guinada na sua carreira, um jogador que agora já está com 31 anos de idade. Quero saber o que você acha do camisa 10, que vai lembrar, aqui na América do Sul, fora os times brasileiros, tem também vários times no futebol colombiano que vê essa possibilidade do James Rodrigues voltar
como uma das grandes estrelas, né? E poderia oferecer um salário bem grande, até porque, trazendo para a nossa realidade, o James Rodrigues para o pessoal colombiano é o Neymar, né? Então, o Júnior Barranquilla, o Atlético Nacional, o Deportivo Cali, enfim, os times devem olhar para o James Rodrigues, fazendo tudo o impossível para trazer de volta ele, porque sem dúvida geraria muito marketing, né, para o próprio clube. E quero saber o que você acha dessa história. Igual eu falei, eu acho impossível, tá? Nesse ano ou no ano que vem, o Cruzeiro sonhar com um jogador de 1 milhão, 900 mil, 800 mil, é totalmente fora da realidade. Bom, quero falar aqui sobre outros dois jogadores que, no caso, têm ligação com o Cruzeiro. Primeiro a respeito do Marcelinho, jogador de 20 anos de idade, aquele atacante mesmo, né, que chegou a jogar com o Pesolano na temporada passada, que fez um golaço no duelo contra o Palmeiras, na derrota para Tombense por 4-2 no Allianz Parque. E no caso, o Marcelinho abre o placar, né, com esse golaço aí de fora da área. Se você não viu, depois dá uma olhada. E tem uma fase boa pela Tombense nesse ano, 11 partidas, 3 gols e uma assistência. E por que é relevante isso para o Cruzeiro? Porque o jogador, que no caso chegou a fazer 5 jogos na temporada passada, ele tem ainda um percentual ligado ao Cruzeiro. Então o Cruzeiro manteve o percentual do jogador de olho numa venda futura. No ano passado ele jogou, se eu não me engano, foram 3 jogos no Campeonato Estadual e 2 no Campeonato Brasileiro da Série B. Inclusive ele joga contra o Náutico, naquele jogo que o Cruzeiro ganha por 1-0, gol do William Oliveira. Naquela ocasião ele jogou como titular e foi bem. Eu até esperava que o Marcelinho teria mais espaço no Cruzeiro, que não foi o que aconteceu. Depois disso, em 2022, ele faz mais 2 jogos pela Ferroviária e depois vai para o Água Santa disputar a Copa Paulista e tudo mais. 4 jogos e 1 gol pelo Água Santa no ano passado. Então, assim, acabou que depois que terminou esse empréstimo, o Cruzeiro chegou a um acordo de rescisão e ele foi jogar na Tombense. Vale lembrar que esse gol que ele faz contra o Palmeiras também é uma lei do ex, até porque o atleta é revelado na própria base do clube, tá? Ele surge no Palmeiras desde o Sub-17 e chega aí no Cruzeiro na equipe Sub-20, lá em 2022 mesmo. Ele fica pouco tempo na base, chama atenção e joga aí 5 jogos como profissional. É um atleta que tem potencial, né? Sem dúvidas, 20 anos de idade. Outros times, até mesmo quando a Tombense foi contratá-lo da Série A, tinha interesse, igual o Atlético Goianiense e tudo mais. Então é um atleta que vem se destacando e quem sabe não possa render, né, um percentual interessante numa venda futura. E outro aqui no vídeo é a respeito do Vinícius Popó, que eu já tinha trago um vídeo dele há um mês mais ou menos, falando sobre a fase excelente que ele vive e ainda continua, tá? 19 jogos na atual temporada, 17 gols, é o artilheiro do futebol brasileiro até aqui nesse início de ano, né? 22 anos de idade para o centroavante que está jogando a 3ª divisão do Campeonato Paulista. Eu mesmo, quando eu vi que ele foi jogar na 3ª divisão, até fiquei meio com o pé atrás, né? Falei, nossa, mas acho que ele tem potencial para jogar num time tranquilo da Série B, né? Mas acaba que foi bom para sua carreira então isso, porque ele está se destacando demais por lá na 3ª divisão. E vamos ver para onde que ele vai jogar no decorrer da temporada. Não sabemos exato se o Cruzeiro manteve um percentual de uma venda futura ou não. Tipo assim, 15%, 20%, 25%. Porque tem pendências com o jogador, rescindiu o contrato dele de forma nada amigável quando o Ronaldo assume a gestão, porque afirmava que tinha um salário muito alto, até por ser um jogador ainda de categoria de base, e assim, não sabemos disso. Porém, pelo mecanismo de solidariedade, o Cruzeiro já ficaria assim com um percentual relevante, e vamos ver, né, onde será que ele vai jogar, até porque tem sido importantíssimo para o Capivariano, que deve conseguir essa volta para a 2ª divisão do Campeonato Paulista. Jogador que pelo profissional do Cruzeiro jogou 3 jogos em 2020 e mais 5 partidas em 2019, foram apenas 8 jogos pelo profissional e uma assistência. Depois disso ainda passou pelo Sport em 2020 e 2021, um gol marcado em 2 jogos e pelo Goiás também no mesmo ano, um gol em 5 partidas pelo time profissional. Na temporada passada ele passa pelo Betim, na equipe de base, 8 jogos no Campeonato Mineiro, na 2ª divisão e 2 jogos pelo Azures, na 1ª divisão do Paranaense e termina o ano na equipe Sub-23 do Fortaleza com 4 jogos e 4 gols. Então o Vinícius Popó, artilheiro, né, o histórico da base do Cruzeiro, é o atleta que mais fez gols na categoria de base e que aos poucos vai aí pegando ao jeito no profissional. Desejar sorte, né, para ele, até porque é um atleta revelado aqui na base do clube e que se ele for vendido no futuro distante, o Cruzeiro pode sim ficar com um percentual interessante dessa negociação. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar aqui também as notificações para você receber, né, esse aviso sempre que sair vídeos novos. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui do Cruzeiro, falando sobre esse mercado da bola, faltando menos de 7 dias, né, para a janela de transferências se encerrar. Tá aqui aparecendo algumas sugestões e o link embaixo na descrição do grupo VIP, aí no caso da Bet All In, para você começar hoje mesmo. Valeu, galera!